uma ação social na área da música para a nossa população. Começamos mais um programa Cultura Livre e hoje é com muito prazer que a gente recebe aqui nos estúdios da TV Gazeta o Rafael Serigato. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite. E o maestro Murilo Alves. Boa noite, Murilo, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, um prazer estar por aqui. Uma honra falar aqui com vocês. O Rafael, que é do teatro, da dança, hoje está em um espaço Roda, que está aí espalhando arte também em Cuiabá, teatro, música. Já tem o quê, Rafa? 6 anos. 6 Desde anos. 2016. Espaço Roda. E o maestro Murilo Alves, que é doutorando em música pela Unicamp, mestre em estudos da cultura contemporânea pela UFMT, é professor, é regente e também presidente do Instituto Ciranda. E está aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre o Instituto, sobre os projetos. Murilo, conta um pouquinho como que você inicia com a ideia desse projeto, do projeto do Instituto Ciranda. Conta um pouquinho para a gente a sua ligação com o Instituto, como que você começa a querer movimentar essa organização. Claro, primeiro é um prazer assim, ter a oportunidade de contar um pouco dessa história, né? Falar do Ciranda sempre me entusiasma bastante. A gente está aí nessa trajetória já o ano que vem completa 20 anos, né? 2023 serão os 20 anos do Instituto Ciranda e eu tenho a felicidade, assim, a honra e o privilégio de poder fazer parte dessa trajetória desde o primeiro encontro, da primeira aula de música, quando começamos lá em 2003. O Instituto ele nasceu como Projeto Ciranda, né? Ali no ano de 2003, fruto de uma ideia visionária do maestro Leandro Carvalho e da sua esposa, a Lúcia Sartorelli. E eu tive a sorte de conhecê-lo um pouco antes do início das atividades do Instituto. E fui tomando o pé das coisas, fui acreditando, fui gostando, me tornei professor, coordenador, regente dos grupos ali do Instituto. A coisa foi acontecendo muito naturalmente para mim. E em 2011, quando o Instituto passou a ter um pouco mais de autonomia, de gestão e liderar processos, se descolando ali um pouco das atividades da Orquestra do Estado. Até então ele funcionava como um braço social da Orquestra do Estado. Eu assumi como presidente, então com uma diretoria nova e com toda a autonomia para poder levar as ações do Instituto, as ideias que eram trabalhadas ali, para onde a gente compreendesse que pudesse ser caminhos significativos para a comunidade, para o Estado e para as pessoas que estavam envolvidas no Instituto. E aí, desde 2011, eu estou então também como presidente do Instituto Ciranda. Nossa, e para a sociedade é um grande ganho, né? Assim, como que modifica a vida, porque a inclusão, a cidadania, então a gente vê muitas vidas modificadas ali, né? E a música também chegando às margens da cidade, né? Porque até então a música ela fica nesse centro mais privilegiado e o Instituto Ciranda, ele tem esse, não sei se com certeza é o objetivo, né, de levar a música para os 4 cantos aí, e em especial para as margens, né, que a gente vê
Tem um custo? Como que funciona para participar do Instituto Ciranda? Quem está assistindo e tem interesse em estar lá. Elô, você tem total razão. Assim, o que norteia a gente é a possibilidade, né, da gente criar condições de acesso para a comunidade. Então a gente acredita na música, é o que nos tem pautado nesses anos todos. A gente acredita na música como um poderoso instrumento de transformação social. Ele é para fruição, ele é para mexer com as nossas emoções, né? A música tem esse papel, é para que a gente tenha uma experiência estética que nos afete, que nos transporte para outros lugares, é para tudo isso. Mas ela também pode ser, e a gente acredita nisso, um poderoso instrumento de transformação social. Então, o Instituto ele tem aí uma temporada artística, que o ano que vem completaremos 10 anos de temporada artística, que é devolver, de alguma maneira, para a comunidade concertos da orquestra, apresentações artísticas. Nesses anos todos nós tivemos várias, assim, com artistas regionais, com artistas nacionais, com músicos formados dentro desse processo do Instituto, mas sem deixar de lado esse que tem sido o foco principal, e muito bem mencionado por você, que é buscar caminhos, parceiros, buscar instituições, buscar pessoas, para que a gente tenha condições de levar o Instituto para outras paragens, né? Principalmente aqueles lugares de menor acesso. Então, nesse processo, nós trabalhamos em 2009, durante 6 anos, a partir de 2009, nós trabalhamos na criação da orquestra de música, de orquestra jovem, a escola de música lá de Nova Mutum, que hoje é uma escola consolidada, com mais de 400 alunos. Trabalhamos ali a partir de 2013, salvo engano, 2012, alguma coisa assim, durante 6 anos em Campo Verde também, criando lá para a Prefeitura de Campo Verde uma escola de música, que também tem lá a sua escola. Entregamos isso tanto em Mutum quanto em Campo Verde, entregamos isso estruturado administrativamente, com uma orquestra jovem funcionando, com professores capacitados, com pessoal administrativo capacitado, e são projetos de sucesso que acontecem no interior do estado. E o Instituto Ciranda, além de Cuiabá, com a nossa sede nova, agora inclusive ali na Casa de Bem, ali na Barão de Melgaço, a gente acabou de receber a casa, estamos muito felizes lá, um espaço lindo, que o Instituto Ciranda passa a ocupar como sede. Além disso, a gente tem um trabalho no Sesc Poconé, de formação da Orquestra Jovem Sesc Pantanal. E a gente tem um polo em Rondonópolis, com sede própria também, com uma orquestra em funcionamento em Rondonópolis já há 7 anos. E a gente está também aqui em Chapada dos Guimarães, a gente tem ali em parceria com a Pedra Canga e com o Perseu Azul, um cineasta lá de Chapada, um espaço ali próximo da praça de Chapada dos Guimarães, onde acontecem as aulas de violino e flauta doce, 80 alunos. E estamos nas comunidades rurais ali de Paraíso do Manso e João Carro. João Carro é lá do outro lado do lago, precisa atravessar de balsa. E também temos lá um grupo de alunos em cada uma dessas comunidades. Anualmente eles vêm para Cuiabá para tocar no teatro, entrar pela primeira vez, se apresentar junto com os alunos aqui de Cuiabá. E tudo isso é feito por meio de um amplo arco de alianças, de parcerias, né? No final do vídeo ali apareceu uma imagem com todos esses parceiros. Nós somos uma organização do terceiro setor, e então não somos nem uma instituição pública, nem uma instituição privada. Estamos aí nesse hall de ONGs, associações. No caso, nós somos uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, já nesse lugar bastante consolidado e que movimenta um sem número assim, de atividades, Brasil e mundo afora, em áreas que muitas vezes nem o poder público e nem a iniciativa privada tem condições, braço, força ou muitas vezes interesse de atuar. E aí surgem as organizações do terceiro setor que desenvolvem uma expertise que ao longo de anos acumula conhecimento, tecnologias sociais e que pode ser parceiras tanto do poder público, como é o nosso caso, em nível federal, por meio de lei de incentivo fiscal, e em nível estadual, por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Cultura, e com as empresas do setor privado, assim, e com as outras associações, outras organizações, e é assim, por meio desse amplo arco de alianças, que a gente tem conseguido trabalhar ao longo desses quase 20 anos. Aí. Nossa, que coisa linda, né? Você falando assim, a gente conhece o Instituto, sabe que começou como um projeto, mas a gente não tinha a dimensão
que ele foi ganhando durante esses 20 anos, né? Ele foi indo para o interior, capacitando outras cidades. Então, assim, a importância de fazer um projeto, de começar um projeto, virar um instituto, fortalecer e criar a possibilidade para que outras pessoas também façam, né? É aquilo, vocês criaram, foi para Campo Verde, foi para outros lugares e vai criando braços, né? Vai dando frutos. E assim, a gente fica muito feliz em poder, acho que a galera que está em casa também, o pessoal de casa também fica muito feliz em saber isso, porque coisas que ficam entre vocês, a gente quase não tem acesso a essas informações, né? Importante. Sim, assim, eu sempre gosto de lembrar quando a gente está nos momentos de concerto, Rafael, que ali é um momento que a sociedade, a comunidade de maneira geral consegue ver o resultado, né? Oh, nossa, tem um palco aí com 50, 60, até 100 músicos tocando, jovens, formados aqui e ali no concerto. Eu tomo um tempo contando essas histórias, né? Para que as pessoas vejam aquele resultado, mas tenham condições de imaginar o que acontece no dia a dia. Então a gente acabou de sair de lá da Casa de Bem Bem e lá estava repleto de crianças uniformizadas, tendo aula de música, de canto, de violino, de clarineta, agora pela manhã, e todos os dias isso acontece, né? Todos os dias da semana. E essas crianças vão sair ali pelo centro histórico da cidade, uniformizada, com instrumento, dando uma cara, inclusive uma cara diferente, que era um sonho muito antigo. A gente sempre teve as nossas sedes, as nossas ações, assim, em lugares não tão visíveis, né? Mas agora ali no centro as pessoas podem passar, olhar para aquilo e saber que pode contar com o Instituto como lugar, né, de estudo de música 100% gratuito. Nossa. Então o aluno que entra no Instituto, todos os anos a gente tem uma seleção ali no mês de janeiro ou fevereiro, para início das aulas, e os alunos que chegam no Instituto, eles passam por um processo seletivo que compreende a inscrição, entrevistas, é mais um sentido de ver em qual classe ele melhor se adequa de acordo com o nível, com a compreensão musical, como ele está lidando com a questão sonora, de percepção das alturas, das durações, enfim. Então é mais uma entrevista para encontrar um lugar para colocá-lo, e às vezes não tem vaga naquela classe, tem em outra, né? É uma situação que a gente tem que lidar todos os anos, mas uma vez ingressando no Instituto, ele recebe ali o material didático, a aula gratuita, o uniforme e, na grande maioria dos casos, até um instrumento musical para que ele possa treinar, né? Então, todos os instrumentos que a gente tem no Instituto, e a gente tem acumulado muitos instrumentos ao longo dos anos, eles vão para a mão desses alunos. E sempre falta, né? Sempre a gente está lá disponível para receber doações, precisando comprar mais instrumentos, porque tem muitas crianças, muitas pessoas que poderiam estar fazendo parte, acessando isso da maneira como em projetos, né? Não só no Instituto, mas em projetos da maneira que o Instituto Ciranda propõe. Nossa, e aí a gente, além dos concertos que vocês fazem, né, no concurso, quais são outras formas que as crianças estão envolvidas? Elas estão envolvidas em outros projetos também? Porque a gente hoje vai ter a participação do Instituto Ciranda num evento. Como que mostrar para a população que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo? Sim, além das aulas, né, ele começa com uma aula semanal, logo ele passa para 2, que tem os momentos de ensaio, né? E o Instituto ele tem como slogan, ao longo desses 20 anos, música e cidadania, né? Música e cidadania, então a gente sempre trabalha tentando atrelar essas duas coisas e criar, promover situações de vivência significativa para esses alunos. Então, da parte de cidadania, eles também recebem palestras, eles participam de atividades. A gente teve recentemente, Dia da Árvore, eles tiveram uma ação ali na Praça Alencastro, distribuindo mudas e conversando sobre consciência ambiental. A gente tem um projeto que acontece todos os anos, que se chama Pantanal Aventura Sonora, que ele é feito em parceria com uma ONG americana chamada Juara Foundation. Então, todos os anos vem o pessoal lá da Universidade de Michigan para cá, e a gente vai para o Pantanal, passamos lá 4 dias de imersão com esses alunos, gravando, pesquisando e depois produzindo, né, criando música a partir disso. E inclusive a gente leva isso para o teatro. Eles se apresentam também com a música que foi criada a partir daquelas experiências sonoras, né? A ideia é conhecer o Pantanal não só pelo visual, mas pelo som que se produz ali, e a partir do som trazer para os aspectos musicais, de escuta, de percepção, de desenvolvimento da percepção rítmica, da compreensão de como aquela trama sonora se organiza e como a gente pode trabalhar com aquilo ali musicalmente. Então é uma aproximação. Então, dentro do Instituto, a gente tem o tempo todo a preocupação de, além das aulas de música, que o aluno
tenha vivências significativas, né, nos diversos âmbitos, para que ele possa se desenvolver de maneira o mais plena possível. Né? Isso que a gente acredita, acima de tudo, é um projeto de educação. Nossa, que é incrível. Eu acompanho o Projeto Ciranda assim, pelo noticiário, por amigos que já tiveram filhos lá, por pessoas que já participaram, e assim, é algo que assim, é muito bonito de se ver, mexe com a gente, sabe? É uma coisa assim que a música, né, ela desenvolve esse papel importantíssimo, né, para a sociedade. Assim como o teatro, a dança, né, Rafael? Rafael, que é diretor, ator, bailarino, coreógrafo. Conta um pouquinho pra gente do Espaço Roda, Rafael. 6 anos de Espaço Roda já. Espaço Roda. Isso, Elô, o Espaço Roda está com 6 anos. E desde o começo a gente sempre, acho que por conta de toda essa vivência com teatro, com o teatro musical, com essas outras vertentes, a gente já abriu Roda sabendo que ele não seria uma escola de dança. Né? Ele não ia ser uma escola que ensina a esticar o pé, ou a abrir a perna, ou a fazer essa ou aquela posição de braço. Nós seríamos um espaço artístico que, através da escolha daquele aluno pela dança, ou pelo teatro musical, ia ensinar um pouquinho sobre a vida e ensinar um pouquinho sobre a sensibilidade. Então nós ensinamos hoje, apoiados em 2 conceitos, um que é no conceito de experiência. Então tem que estar lá, tem que estar disponível e tem que estar aberto para o que você vai, para ser atravessado por aquelas propostas que sempre vão ser troca dos alunos com os professores. E a gente está pautado também no ensino individualizado, em olhar para esse aluno e entender ele como um ser humano que precisa ser respeitado. Acho que esse é hoje o grande diferencial do Espaço Roda e de como a gente constrói. E em 6 anos a gente está muito feliz. Acho que esse ano tem sido um ano muito incrível, muito brilhante para a gente. A gente nunca fez tanta coisa, a gente nunca construiu tanto. E muito feliz assim, com uma agenda que tem propiciado que os nossos alunos realmente não fiquem só dentro da sala de aula. É muito comum nas escolas de dança antigamente, né, que esse aluno fizesse aula o ano todo e que no final do ano ele culminasse em um espetáculo de finalização da escola. Hoje a gente tem sim esse espetáculo, porque nós temos muitos alunos, muitos são crianças, e aí a organização com criança é diferente, mas à medida que esses alunos vão crescendo, nós temos um projeto que é o projeto de vivências artísticas. Então nesse projeto, o aluno ele não vai ter aulas. É uma aproximação do aluno com o coreógrafo. Então ele só vai ter trabalhos coreográficos. Ele vai para a sala de ensaio para ser coreografado. Então ele não tem aula. E aí nesse projeto a gente tem conseguido tirar os alunos, fazer pequenos espetáculos no Cine Teatro, na Caixa Cênica, que é nosso espaço cênico, lá anexo também ao Espaço Roda. Então tudo sempre pensando nesses 2 pilares, na experiência e no respeito. Muito bom. Eu lembro de você sempre falar isso, né, Rafa? Principalmente a parte de respeitar cada aluno na sua individualidade. Eu acho que isso é muito legal. O Espaço Roda faz muito bem isso. A gente tem acompanhado também os trabalhos. E conta pra gente como é que surgiu essa parceria entre Instituto Ciranda, Espaço Roda, que vai culminar aí num espetáculo que logo a gente vai assistir. É dia 28, isso, de outubro? Dia 29. 29 de outubro. Então conta pra gente, maestro Murilo, como é que foi essa aproximação do Espaço Roda com o Instituto? A gente tem uma colega, né? Hoje colega, mas que foi minha aluna durante muito tempo, que é uma querida, a Lígia Alves. Lígia Alves. Foi minha aluna desde criancinha, ali na escola Cooperar, na época. E a Lígia, sempre que a gente se encontrava e tal, ela já tinha comentado do trabalho deles, eu não conhecia. E em um dado momento, essa promoção de encontros, ela foi acontecendo, foi ganhando corpo, até que a gente sentou e teve uma primeira colaboração no ano passado. A gente estava voltando pós-pandemia, quer dizer, era depois de ao cabo do 2º ano de pandemia, a gente estava ali preparando 3 programas para encerrar o ano com música. A gente estava desesperado para tocar já também. E aí as aulas online, imagina, orquestra, coral, as coisas coletivas foram as que foram bastante prejudicadas. Era impossível assim, a gente voltar dentro de uma margem de segurança, né?
Então, no final de 2021, a gente organizou 3 programas leves, descontraídos, trilhas sonoras de filme. Acho que teve um programa, o Grande Circo Místico, nós fizemos com a Estela Seregati, com o Henrique Maluf e com a Lorena Lee, e com o Nelson Aires, que veio para fazer piano, e os arranjos eram do Nelson e tal. Foi muito bacana, e daí fizemos um programa que trazia alguns temas de musicais diversos, e o Espaço Roda participou cantando, né, com alguns artistas de lá se apresentando com a orquestra. E aí a gente ficou da gente conversar para montar um espetáculo que pudesse ser inteiro pensado a muitas mãos, né, envolvendo a direção artística do Instituto Ciranda e o pessoal do Espaço Roda, principalmente o Rafael e o Robson. E daí, bom, a construção do programa, acho que ele pode falar bastante disso, mas para a gente surgiu a partir de uma provocação dele. Então ele chegou e falou assim, olha, na primeira reunião, o meu sonho é coreografar e dançar, enfim, participar do segundo movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven. Nossa! Então ele trouxe uma proposta ali de uma peça que tradicionalmente a gente faz ela em concerto, né? Quer dizer, em concerto, um concerto sinfônico, mais tradicional e tal. E eu gostei da ideia, e daí a gente começou a construir um repertório a partir dali. Então, os intermezos, os interlúdios orquestrais que eu coloquei entre um número com o pessoal da dança e outro, também são danças sinfônicas, começa com compositores românticos, ali logo pós-Beethoven, né? Mas também músicas de caráter mais ligeiro, danças e tal, pesquisas, e com cunho nacionalista, que dialoga daí com compositores, com um compositor armênio, que é o Khachaturian, que a gente trouxe, a Dança do Sabre, com compositores da República Tcheca, como o caso do Antonín Dvořák e do Smetana. Então a gente tentou costurar de uma maneira que pudesse atender essa solicitação até um tanto inusitada para a gente, de dançar o Allegretto da Sinfonia número 7 de Beethoven, mas estabelecer ali conexões com outros compositores da mesma linha, ou compositores nacionalistas de diferentes países, mas com uma ideia de trazer a coisa da dança, do movimento de um povo para a música de orquestra. Então, Brahms fez isso, bebendo na cultura húngara, e depois Dvořák fez isso inspirado em Brahms, com as danças eslavas dele, e o Smetana trouxe a dança dos comediantes, que é uma celebração de uma trupe circense chegando na cidade dentro de um contexto de uma ópera nacionalista chamada Noiva Vendida. Então, a gente conseguiu criar alguns links. E, para atender também assim, o que eles trabalham no Espaço Roda, tem também a música do Kurt Weill, da ópera dos Três Vinténs, o Macbeth, né? Mac the Knife, a gente vai fazer. E a Little Mahagoni, né, que a gente tem também lá, que é a Alabama Song, que é dessa outra, de uma outra obra. Mas a gente trouxe duas coisas do Brecht com música do Kurt Weill, justamente para dialogar de maneira mais próxima. Então eles entraram um pouco no universo da orquestra e a gente entrando um pouco no universo do teatro, da dança, enfim. Eu fico até sem palavras assim para descrever esse momento, porque para a gente foi um momento, para mim particularmente, enquanto diretor e coreógrafo, foi um momento muito emocionante. As vivências já vinham saindo do Roda. Hoje nós temos vivências de clássico, jazz, hip hop e contemporâneo. E eu sentei com um grupo de contemporâneo então e disse: há muito tempo, desde 2016, quando eu abri a escola, eu quero montar esse movimento de Beethoven. E eu lembro de você falando isso. E aí combinei com eles, vamos fazer o seguinte, eu vou até o Murilo e vou pedir. Se o Murilo aceitar, a gente chora. Se ele não aceitar, a gente monta com CD e vai dar bom também. E aí nessa reunião que eu tive com o Murilo só virou de costa, tinha um armário, ele já trouxe a partitura, eu já fiquei realmente, assim, visivelmente muito emocionado. E aí o Murilo foi dizendo, não, a gente pode fazer isso, pode fazer... Falei, então, e realmente ali na mesa, naquele momento, a gente construiu. Então, eu enquanto coreógrafo e a Aline Hill, que é também a nossa coreógrafa de jazz, e a Bruna Roberta, que é a nossa coreógrafa de hip hop, que são as 3 pessoas que estão trabalhando diretamente nesse processo, e o Robson, que é o nosso diretor artístico, nós tivemos a possibilidade de criar 6 números inéditos para essas músicas.
Então, olhar para os grandes centros, né, olhar para São Paulo e ver que é muito comum a orquestra tocar na Sala São Paulo com o palco montado à frente, com o balé da cidade dançando esse ou aquele movimento, ter a possibilidade de ver isso acontecendo aqui na cidade, que nas poucas oportunidades que a gente teve, em sua maioria era uma orquestra acompanhando trabalhos coreográficos de outros coreógrafos, trabalhos renomados de balé de repertório. Dessa vez a gente teve a oportunidade de cada coreógrafo à sua maneira, na sua linha de trabalho, com a sua consciência artística, montar um trabalho específico para essa ou aquela música. Então a gente está muito emocionado, muito feliz, muito ansioso com esse encontro. Nós somos 25 bailarinos e o Murilo vai trazer uma equipe de mais de 50 pessoas. Algo em torno disso. Algo em torno disso. Então é Paulo. muita gente trabalhando para fazer realmente esse grande espetáculo. E a gente está realmente muito ansioso desse encontro. É um encontro, né? Sim. É um encontro de a gente que nunca teve oportunidade, que sempre dançou ao som de um som mecânico, ter uma música ali tocada ao vivo e ter um maestro que está acompanhando com a gente o ritmo em que se dança, vai ser uma experiência única. A gente está muito ansioso. Criando juntos, né? Que é o mais incrível, sim. né? Essa possibilidade de estar criando junto, e a gente que vai estar em casa provavelmente vai chorar de emoção, porque vai ser lindo, né, gente? Então já estamos aqui ansiosos também pelo resultado. E quais têm sido as dificuldades? Como que vai ser o primeiro de muitos, com certeza, agora, né? Porque, assim, quando a gente toma algo com uma proporção tão grande como essa, eu acho que a gente tem que fazer mais. Mas como que tem sido fazer esse primeiro? Teve muitos desafios? Como é que foi montar esse espetáculo com teatro, barra dança e a orquestra, todo mundo junto? Acho que tem sido um encontro que a gente da dança espera há muito tempo. Então, olhando para o nosso histórico dentro da minha escola, de todos os nossos professores que estão inseridos nesse trabalho, ninguém nunca teve essa oportunidade. Nós estamos falando de uma cidade que já teve 3 orquestras e que tem hoje, na última conversa que a gente teve com escolas de dança, entre 10 e 12 escolas de dança. Né? Então, as escolas de dança geram bailarinos e esses bailarinos não estão dançando. Eles estão dançando para as próprias escolas, não tem grupos, não tem encontros. Então, pra gente... esse cenário também. Dizer que teve dificuldade, a gente ainda não encontrou, não. A gente está muito feliz e muito ansioso de se encontrar nesse palco, lá no Teatro Zulmira Canavarros, no dia 29 de outubro, às 20 horas, para fazer realmente esse grande encontro. Então, assim, tem as dificuldades de ensaio, de agenda, normal, mas né? isso é irrisório perto do tamanho da vontade que a gente tem de construir alguma coisa junto. Desculpa. Pode. Eu acho que o Rafael colocou com muita clareza e reflete bem a forma como eles têm lidado com isso, né? A orquestra tem suas particularidades, tem suas... Quer dizer, é um organismo maior para você poder fazer música, então requer horários muito específicos para ter uma combinação de encontro de pessoas ali, enfim. Tem uma agenda de ensaios, né? Um programa para seguido, acordado com os músicos e tal. Mas tem sido muito fácil o diálogo com eles. E eu acredito que é um reflexo disso que ele está colocando, assim, uma oportunidade, vamos dar o nosso melhor, vamos organizar isso de uma maneira que seja leve e suave, mas com a clareza, com a consciência de que estamos construindo algo grandioso, né? Então, da nossa parte, assim, é o trabalho com as partituras. Então, tem coisa que a gente tem o material pronto, tem coisa que tem que ser construída. A orquestra, em tese, ela já existe, ela já ensaia, ela já tem uma formação específica, né? Então cada músico já sabe onde sentar, como vai fazer, e a gente vai trazer o repertório e distribuir, mas a preparação desse programa aí é o que requer uma reflexão maior, um cuidado maior para aquela formação que vai ser necessária para aquele espetáculo, a dinâmica de palco, que a gente vai trabalhar com palco com uma dimensão
muito específica, né? Então a orquestra vai precisar se ajustar ali da melhor maneira para que os bailarinos possam ter um espaço confortável para se desenvolver. E depois algumas obras que a gente está precisando construir mesmo, sentar e escrever, fazer os arranjos e tal, para poder funcionar bem para essa ideia, né, dentro daquele contexto ali. Mas está tudo caminhando muito bem, está sendo uma experiência bacana, assim, com muito respeito, com muito diálogo, com muito cuidado e com muita consciência de que é isso mesmo. A gente precisa somar forças. Eu concordo com o Rafael em tudo que ele disse assim, sobre o quão grandioso é o trabalho de tanta gente aqui no estado, pró-arte, pró-cultura e tal, e como isso ainda encontra dificuldades para ter vazão, né, para acontecer, para ser realizado. No final das contas é isso, é uma grande oportunidade que a gente tem e, sabe, e eu gosto sempre de falar assim, um olhar muito sensível e muito querido da Dani Paula lá do Teatro Zumira. Dani é incrível. Dani é incrível. Que tudo que a gente chega todo ano e senta e propõe, ela olha e fala, vamos e no que eu posso ajudar. Então, vamos fazer. Assim, a gente tem essa gratidão sempre pela Dani e mais uma vez a casa vai acolher esse espetáculo que a gente está lutando para entregar o melhor lá. Com certeza. E quem são os alunos do Instituto Ciranda que vão? Vão ser todos os alunos? São alguns alunos? Quem são os alunos que vão estar no dia 29? A nossa orquestra hoje, num pós-pandemia, 2 anos depois, né, a gente vinha com ensaios regulares toda semana e tinha uma orquestra muito pronta até 2019. Terminamos 2019 com um concerto lá no Teatro Zumira com a Mônica Salmazo, com o Nelson Aires, um repertório incrível, assim, com participação da Estela Serigati, então foi um espetáculo lindo. E depois, no outro ano, essa orquestra foi desmobilizada. E o Instituto, ele sempre trabalha com orquestras, com alunos que vão sendo formados. São os professores e os alunos que fazem parte da orquestra, né? O Instituto em Cuiabá hoje tem mais de 350 alunos e tem em torno de 800 estudantes no estado todo, em todas as ações. Dentro do Instituto, a gente trabalha em 3 frentes: o ensino teórico e técnico de qualidade, o pilar social do Instituto, que é esse trabalho social mesmo, da crença na música como uma ferramenta de transformação social e criar condições de acessibilidade para isso. E o outro é a prática musical coletiva, que daí são as orquestras. Aí a gente tem a Orquestra Cirandinha, que trabalha as crianças. Tem a Orquestra Primeira Ciranda, que é uma orquestra intermediária, que os alunos, além da aula de instrumento, vão para aquela orquestra. Inclusive, dia 11 de dezembro, a gente vai ter um concerto dessa orquestra, vai ser regido pelo Reno Ramírez, que é um jovem regente, assistente nosso lá no Instituto, formado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, ali sob a orientação da professora Flávia Vieira, que aliás, é uma outra coisa muito interessante aqui no nosso estado, que é o curso de regência aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu falo sem medo de errar, um dos melhores cursos de regência do Brasil, porque tem muita prática, tem uma orquestra de estudantes e toda semana os alunos têm ali 2 horas de pódio, de vivência da regência em si. O Reno é esse jovem regente, oriundo desse programa lá com a professora Flávia, e vai reger a Orquestra Primeira Ciranda, além de outros programas ao longo do ano. A Primeira Ciranda ele vai reger dia 11 de dezembro. E daí tem a Orquestra Ciranda Mundo. A Orquestra Ciranda Mundo é a que mantém, o ano que vem completa 10 anos, de temporada artística no teatro. Essa orquestra ela é formada pelos alunos mais desenvolvidos em seus instrumentos e pelos professores do Instituto. Então é uma orquestra que já tem um trabalho profissional, inclusive, né? Que apresenta espetáculos em nível profissional. E para compor essa orquestra naquelas vagas onde precisa de um instrumento que de repente o Instituto não tem, a gente convida ex-alunos do Instituto. Então depois de 20 anos a gente tem ex-alunos estudando violoncelo lá em Sofia, como é o caso da Rafaela Albuquerque, lá em Sofia, na Bulgária. Tem ex-alunos no Rio de Janeiro, tem ex-alunos na Orquestra Experimental na Jazz Sinfônica em São Paulo, na Orquestra de Goiânia, quer dizer, tem gente aí Brasil afora, espalhada estudando, e aqui em Cuiabá, e eu falo sem medo de errar, viu, Elo e Rafael? Assim, qualquer programa que você for, seja da banda militar, da polícia militar, ou do bombeiro, ou do exército, ou de alguma banda escolar, ou das orquestras da igreja, ou da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, em todas essas organizações, com muito orgulho, com muita alegria, a gente vê lá, talvez dezenas de jovens músicos formados no Instituto, muitos ainda hoje utilizando um instrumento profissional que foi cedido pelo pelo Instituto, naquele momento que aquele instrumento dele já não atende mais.
E são instrumentos muito caros, né? Você pega, por exemplo, um fagote, um oboé ou um violoncelo profissional, é um instrumento muito difícil para o jovem ter acesso e conseguir comprar. E aí o Instituto, por meio das parcerias, consegue aquele instrumento e entrega. E aquele aluno vai, de repente, para um festival fora do estado ou fora do país, e ele senta em pé de igualdade com um aluno de qualquer grande escola do mundo, porque ele tem um instrumento tão bom ou até melhor. Nossa. Compreende? Então, assim, hoje, em todos esses grupos musicais que atuam e na área de orquestra, na área instrumental em Mato Grosso, a gente vê lá os frutos do Instituto Ciranda. E são esses alunos que muitas vezes vêm para compor também, onde a gente precisa da presença de um ou de outro, a Orquestra Ciranda Mundo. Então, essencialmente, ela é formada por alunos, professores e ex-alunos do Instituto Ciranda. Muito legal. E para vocês conhecerem um pouquinho de tudo isso que o maestro está falando, a gente convida vocês para assistir um trechinho agora do Instituto Ciranda, desse trabalho lindo que eles já vêm desenvolvendo ao longo aí de quase 20 anos. Belíssima apresentação do Instituto Ciranda. E aí a gente pode conferir, né, o pessoal de casa, saber, a gente está aqui falando, vamos conhecer, vamos escutar um pouquinho mais para conhecer mais e conhecer essa parceria incrível que nasce aí do Espaço Roda, Instituto Ciranda, dia 29 de outubro, no Teatro da Zumira Carnaval, 19 horas? 20 horas. E qual que é o nome do espetáculo, Rafa? Roda Mundo. Roda Mundo, olha só, Roda Mundo. Então a gente convida vocês, né, para assistir. Maestro, tem algo que você gostaria de falar, que eu não perguntei, que você acha interessante pra gente estar já chegando no final da entrevista? Eu acho que falamos de praticamente todas as frentes de ações do Instituto. Talvez eu gostaria de reforçar uma coisa sobre o vídeo. É que ali a gente tem um foco grande no pianista, né? E ali é uma lenda da música brasileira, que é o Nelson Aires, um grande maestro, compositor, arranjador, assim, às vezes as pessoas não conhecem o nome Nelson Aires, mas já ouviu as músicas dele com Milton Nascimento, ou dele com outros artistas, ou ele tocando, ele gravando, enfim, escrevendo arranjo para o Ivan Lins e para essa moçada toda.
E o Nelson estava nesse concerto aí como convidado. Então ele era um pianista convidado. A orquestra, o nome do programa era Arte de Nelson Aires. A orquestra tocando composições e arranjos dele, com ele ao piano. Foi um dia histórico para a gente. Eu gostaria, a título de contextualização, né? E a gente não sabia. Olha só que legal, que legal. Mas assim, a título de contextualização para o nosso espectador, assim, a figura do Nelson Aires foi para a gente um momento muito histórico, assim, tê-lo conosco aí mais uma vez, né? E acho que é isso. O Instituto está lá de portas abertas. A gente acabou de assumir, né? Eu falei disso no início, como sede do Instituto a Casa de Bem Bem, que é um casarão histórico, fica ali no centro de Cuiabá, frente na Barão de Melgaço e o fundo na Comandante Costa. E ali está funcionando as aulas já e a parte administrativa do Instituto, mas tem todo um quintal que vai da Barão de Melgaço até a Comandante Costa, que vai ser agora construído a parte nova, né? E ali todas as salas para tudo quanto é atividade musical, de instrumento, de prática vocal, e a sala de ensaio, né? A gente vai ter em breve uma sala que a gente vai poder recebê-los, inclusive, para fazer os ensaios no próprio Instituto. Então, assim, convidar a população, né, saber, tanto para o espetáculo agora do dia 29, mas saber que o Instituto Ciranda existe há quase 20 anos, nas vésperas de completar 20 anos, e que é uma instituição que hoje é patrimônio de Mato Grosso, é uma organização do terceiro setor, saiu da cabeça de pessoas visionárias, mas que o Estado, que Cuiabá, de maneira geral, a população abraçou, entende como algo relevante, significativo, e para a gente é uma honra, nesses últimos 20 anos, ter passado no Instituto mais de 10 mil alunos, que estudaram um ano, 2 anos, 3 anos, alguns passaram 10 anos dentro do Instituto, estudando o instrumento, e hoje são profissionais da música, se formaram no Instituto, foram para a universidade, se formaram na universidade, hoje são professores da rede, hoje são músicos das orquestras, das bandas, como eu falei. Então, assim, olhando para a trajetória, é uma instituição com um divisor de águas, inclusive na questão da formação musical e de trazer para Mato Grosso essa possibilidade de ter gente tocando, ensinando, né, criando oportunidades para outras crianças, outros jovens, e oferecendo para a população uma temporada regular de concertos, onde as pessoas podem sentar e assistir a música de uma orquestra ali, que é uma experiência única, né? Você de repente vê aquilo acontecer momentaneamente, esse é o caráter da música, é efêmero, acontece enquanto a orquestra está ali tocando, e depois você tem os recursos de gravação, mas não é a mesma coisa. Então a experiência de ir ao teatro é muito significativa, e fica o reforço aqui do convite para o dia 29 de outubro, lá no Zumira Canavarro, às 20 horas, o espetáculo Roda Mundo, da Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo do Instituto Ciranda, e o pessoal do Espaço Roda. A gente está trabalhando com muito entusiasmo para entregar um espetáculo bonito para todos vocês. Maravilha, porque antes para a gente assistir concertos ou era na UFMT ou no Sesc, também tinha muito no Sesc. Sim. E agora tem o Zumira Canavarros, tem o Cine Teatro, né? Tem outros lugares, né? Quem sabe nasce um conservatório aqui em Cuiabá ainda de música para estudar. Eu acho que o Fabrício estava falando esses dias, a gente estava falando, nossa, que a necessidade de ter um lugar. E o Ciranda também ocupa isso, pensar música, né? A pessoa pensa a música a semana inteira, os alunos, é muito importante isso. Sim. E o Roda, maravilhoso aí do Rafael. Eu agradeço, a gente está muito ansioso. Endosso o convite de novo, dia 29, às 20 horas, no Teatro Zumira Canavarros. Sigam as redes do Instituto Ciranda, sigam também as redes do Espaço Roda e da Caixa Cênica, para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece. E vale lembrar que o ingresso é gratuito, e eu queria só fazer uma fala, Elô. É sempre interessante a gente pensar que, para que um espetáculo aconteça com gratuidade, existe uma série de pessoas trabalhando, porque o nosso trabalho tem um preço, tem um valor, né? Então, sim, o espetáculo é gratuito, a gente quer que todo mundo esteja lá, mas a gente tem aí vários apoios, a gente precisa também olhar para esses apoiadores, né? Ver essas empresas, as empresas do governo, quem está ajudando, essas empresas privadas que estão ajudando também, porque são elas que estão fazendo a cultura funcionar. Então, dia 29, 20 horas, lá no Teatro Zumira, e não deixem de seguir as nossas redes para ficar sabendo de tudo que acontece lá no Ciranda e também no Espaço Roda.
Obrigado, Maestro Murilo. Obrigada, Rafa. Foi um prazer ter vocês aqui no Cultura Livre, falar do Instituto Ciranda e também conhecer. Eu falo que o Cultura Livre também me possibilitou conhecer as N formas artísticas que acontecem no nosso estado. E Cuiabá e Mato Grosso, eu falo sem medo de errar, é um estado que produz muito artisticamente. E vocês aí de casa participem mais, estejam, porque assim vale muito a pena mesmo estar nesses lugares e assistir. E a arte, ela movimenta, né? A arte, ela movimenta o mundo. Roda o mundo, né? Roda o mundo. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, Elô. Obrigado, prazer. Até mais, galera.